Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, boa tarde. Nós vamos iniciar agora a nossa live de hoje, o nosso curso de hoje. Estamos aqui agora já ao vivo no Zoom primeiro, a gente está fazendo uma abertura com o pessoal do Zoom. Então, gente, acredito que vocês estejam ouvindo aí. Se puder alguém dar um ok aí, só se está certinho a imagem e o áudio. Hoje a gente vai fazer aqui uma live educacional com o Tony Rodrigues, o nosso educador na área de colorimetria. Aí, obrigado, Mariana, falou que a imagem e o áudio está ok. Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer uma abertura aqui no Instagram e a gente já volta com vocês, tá bom? Olá, pessoal, boa tarde. Aqui quem está falando é o Rodrigo Jimenez, aqui da Academia de Beleza Ondina. Estamos ao vivo agora no nosso Instagram para iniciar a live de hoje, a nossa live sobre cor, sobre a personalização de cor. Já estamos ao vivo, então sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos ao vivo tanto no Instagram da Academia Ondina, como no meu, no RC Jimenez. Já estamos ao vivo aí, já vamos iniciar. Se alguém puder no Instagram dar um ok para nós aí, se o áudio está bacana, se a imagem está legal, dá um ok para nós aí que a gente já vai dar início. Nós estamos hoje em 3 canais simultâneos, nós estamos com uma grande galera no Zoom, ao vivo pelo Zoom. Estamos no Instagram da Academia Ondina e no Instagram RC Jimenez. Estamos todos ao vivo agora, a partir de agora. O pessoal já está dando ok. Obrigado pela participação de todos. Se vocês puderem, manda um aviãozinho para os amigos aí, para poder a galera ficar sabendo, vocês compartilhar essa live de hoje, que vai ser muito bacana, muito legal. Beleza? Bom, inicialmente eu quero dar as boas-vindas ao Tony. O Tony é o nosso educador master aqui na academia. O Tony, ele que dá os cursos de colorimetria, de Color Advanced, de mechas. Então, ele tem uma experiência muito grande, é um grande amigo, e ele que vai hoje estar comandando com vocês, então eu quero que ele se apresente aí, dê um alô para a galera aí, Tony. Olá a todos, sejam muito bem-vindos, eu que agradeço poder estar aqui com vocês. Eu quero que vocês tentem fazer todas as perguntas que sejam necessárias, tirem suas dúvidas, e a gente vai tentar esclarecer o máximo possível, nós vamos esclarecer o máximo possível sobre ruivos acobreados. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre o cabelo. Se tiverem alguma pergunta, já vão fazendo, já vão perguntando, a gente já vai respondendo. Só um detalhe, o cabelo dela, nós vamos fazer todo o processo aqui na live e ele vai ser postado entre 16 e 17 horas na nossa rede social, o resultado final, pronto. É isso aí, Tony, a gente vai fazer. Galera, então é o seguinte, a ideia aqui hoje não é simplesmente mostrar um ruivo, uma cor única, uma cor uniforme, uma cor chapada. A ideia aqui é personalizar uma cor, né? O que a gente, quando a gente fala em personalizar uma cor, o que eu quero dizer? Muito simples, é muito fácil hoje a gente encontrar nas redes sociais cursos e profissionais falando de como aplicar uma coloração, de como fazer um ruivo inteiro e perfeito. A nossa ideia aqui hoje é mostrar para vocês como personaliza e como cria, de como a gente cria um desenho de cor no próximo mês ela vai na loja e compra uma coloração e ela começa a aplicar, né? No YouTube tem cursos ensinando e não ensinando errado, tá? Ensinando certo, muitos cursos ensinando certo de como a pessoa aplica em casa uma coloração. Então, a ideia aqui hoje é criar um diferencial de cor. Nós já fizemos uma preparação anterior, nós já preparamos esse cabelo, o Tony já fez. A gente vai mostrar para vocês o que foi feito e como a gente cria esse design de cor, né? Como a gente cria essa personalização. Quando a gente fala de desenho de cor, gente, é realmente criar
desenhos dentro do cabelo, né? A gente, se você uma cor chapada hoje, ela quase não se usa mais, né? Hoje a cor ela tem que ter os seus diferenciais, ela tem que ter movimento na cor, tem que ter volumes de cor. Então, é muito importante a gente estar trabalhando não só com a coloração, né? Mas sim com todas as técnicas que a gente conhece de cor, né? Inclusive de mechas. Então, o Tony ele vai ter uma parte, rapidamente, uma parte que é teórica, 3 slides só, para poder a gente fazer o conceito todo, né, que ele quer mostrar para vocês, e aí eu volto explicando mais um pouquinho sobre o que foi feito. Vamos lá, Tony. Legal. Primeiro, concluindo aí a fala do Rodrigo, deixar bem claro que aplicar coloração, qualquer pessoa aplica. Deixar uma cor uniforme, já não são todas. Personalizar uma cor para uma cliente, menos ainda. E aí, quando você começa a fazer esse processo de personalização, você começa a trabalhar com o visagismo. E dentro disso, você começa a trabalhar com luz e sombra, e você começa a criar temperaturas. Essa temperatura, ela vai favorecer ou não o tom de pele da sua cliente. Então, a gente começa nesse processo. Para nós falarmos sobre ruivo, olha só, nós deixamos pronto isso aqui para que vocês possam observar. O que acontece se nós tivermos um cabelo na altura do preto e um na altura do louro claríssimo? Aqui a gente tem uma breve ideia do que acontece. Isso é uma escala de cores naturais, onde o processo de cobre vai acontecendo. Então, se eu colocar um cobre numa base muito escura, eu vou ter um resultado quase não perceptível. Até o 4, todo cobre ele vai parecer que ele é marrom, ele não é vibrante. Depois do 5 ao 7, ele começa a ficar mais vibrante. E do 8 ao 9, 10, ele pode ser que ele fique opaco, se você não souber o que você quer de resultado. Então, você precisa criar ferramentas para que esse cobre fique vivo e nítido. Mas um detalhe que é muito importante, e a maioria dos profissionais não levam em consideração na hora de criar um ruivo acobreado, é profundidade. Às vezes você pega um cabelo e aplica a cor e não chega no resultado que você quer. Ou o ruivo fica marrom, ou o ruivo fica quente demais, ou ele fica escuro. Por quê? A gente não olhou a escala de cores naturais aonde nós queríamos chegar. E aí eu sempre tenho que olhar, se eu quero um 6, um 7, eu preciso entender se eu quero um ruivo dentro do castanho ou se eu quero um ruivo dentro dos loiros. A primeira coisa que eu preciso entender é que o ruivo, ele nada mais é do que um reflexo da cor. O que determina a sua intensidade de luz ou sombra é a altura de tom. Se a gente não escolher adequadamente a altura de tom, não vai ter um ruivo legal. Outra coisa que é muito legal aqui é essa oscilação de temperatura, porque mesmo um cabelo natural não tem uma única cor. Ou a raiz é mais escura, ou ele tem pontos de luz que criam movimento no cabelo, ou a ponta é mais clara, ou ele tem queimado de sol. E é isso que a gente tem que conseguir, efeitos que criem movimentos e luminosidade com impressão de natural. No nosso próximo slide... Tony, deixa eu só fazer uma perguntinha antes da gente passar. O pessoal está falando aqui no Instagram, minhas clientes elas pedem muito ruivo, mas bem intenso. Então, depois a gente quer uma dica, não agora, depois de como fazer um ruivo bem intenso, tá? Deixa eu ver, tem mais uma aqui, só para a gente adiantar e a gente não perder o pessoal aqui que está mandando várias mensagens. O pessoal está agradecendo para caramba, tá? O pessoal aqui agradecendo, a Irani agradeceu, que as aulas estão excelentes. E a gente está deixando gravado. É só isso. O pessoal está só agradecendo por enquanto mesmo, tá? Gente, o que o Tony falou é muito importante. Lembrar que hoje a cor ela tem que ter movimento, né? E quando a gente chama de movimento da cor, é a questão do claro, do escuro, a gente ter os volumes, né, as profundidades feitas no lugar certo, tá? Então, o Tony, depois eu queria até que ele falasse sobre isso um pouco, né? Essa nossa modelo de hoje. Se ela chegar no salão, Tony, e te pedir para você fazer o retoque, o que você vai indicar para ela? Como é que você vai fazer o seu trabalho de venda do serviço? Você vai indicar só um retoque de raiz mesmo?
Ou você vai indicar fazer um trabalho de cor? Como é que vai ser? Isso cabe muito a cada profissional, mas como profissional colorista, fazer retoque de raiz eu faço naquela cliente que eu criei a cor, personalizei a cor na cor e ela volta e faz um retoque. A cliente, quando ela chega no salão com uma cor, a primeira coisa que eu vou olhar é como está a cor. Se ela tem harmonia, se ela não está manchada, se não tem temperaturas diferentes, se não está claro na raiz, escuro no meio, que acontece muito. O que acontece muito? O cliente aplica em casa, vai no YouTube e aplica em casa, aí ela cria manchas no cabelo, ela vai criando temperaturas diferentes, a raiz fica mais clara, a ponta fica mais escura, às vezes ela já tinha uma coloração no cabelo, e muitas vezes até o profissional passa por isso, porque o ruivo, ele é um cabelo extremamente delicado de se trabalhar com a temperatura. Muitas vezes você faz o primeiro tom, ele fica perfeito, no retoque a raiz fica mais clara. Por quê? Porque a ponta oxidou e a gente não leva em consideração que houve uma oxidação, que houve um desbotamento, que houve uma perda da cor. E muitas vezes a gente não consegue essa hegemonia da cor no retoque. Então, essa é a primeira falha. A segunda falha é não não vender um serviço extra. A cliente está te procurando, esperando, na expectativa de você criar algo novo, personalizado. Lembra, eu gosto muito de falar sobre isso, lata de extrato de tomate, tudo vermelho, porque falta criatividade. E a cliente está esperando isso de você, que você tenha essa criatividade e não faça ruivo igual todo mundo faz. Cria um ponto de luz, faz um contorno, põe luzes na ponta, cria sombra na raiz, cria profundidade por dentro. Isso tudo vai fazer com que tenha diferença. Se nós levarmos em conta a temperatura, sempre que alguém olhar para a nossa cliente, vai olhar para o ponto mais luminoso primeiro. Então, você pode fazer com que o olho do observador caminhe por todo o cabelo, olhando toda a estrutura da cor, fazendo com que a cliente ela se sinta muito mais linda com isso. Então, não perca de não só fazer retoque de raiz, mas de vender algo extra, algo a mais, sombra, luminosidade na ponta, contorno. Tudo isso vai ser seu diferencial. Agora, olhem essas imagens. Está bem nítido aí, Rodrigo? Ruivo, ruivo, ruivo. Todos esses cabelos, eles são ruivos. Qual que é a diferença? Profundidade da cor. Toda vez que eu converso com algum profissional e a gente conversa sobre ruivo, a primeira pessoa que vem à mente deles, Marina Rui Barbosa. É a primeira pessoa que vem à cabeça, porque todo mundo entende que ruivo é um cobre claro. E não é verdade. O cobre, ele tem oscilações de temperatura. Volte o slide para mim, por favor, Rodrigo. Que ele vai do mais escuro ao mais claro. Volta para a gente lá na cor. Olha esse ruivo, gente. Perfeito para o rosto dela. Algo muito romântico. Algo que deixa ela com uma aparência alegre de menina. Porém, olha só, esse ruivo aqui já deixa mais mulherão. Esse ruivo aqui é algo mais sério, mais mulher fatal. Esse aqui, um ruivo mais comportado, algo mais dentro da personalidade morena que ela possui. Então, se a gente não souber escolher o ruivo, muitas vezes a gente erra nesse ponto. Raiz igual a pele, porque a gente não cria o ponto de profundidade dentro de criação de contraste. O cliente ficou ruiva da cor da pele, acabou, morreu ali. Ela vai ficar pálida, opaca, monocromática, com cara de envelhecida e cansada. Então, eu preciso escolher bem. Eu preciso saber o que eu estou fazendo. No nosso próximo slide, nós temos aqui o diagnóstico dela. Ela chegou com essa raiz bem pequenininha, ó, muito pouquinho, porque ela já veio ruiva, natural 5. Mas é tão pequenininho que a gente não vai ter muita preocupação com essa raiz. A nossa maior preocupação estava no comprimento pontas, que ele estava bem manchado. Ela mesma fez a aplicação da cor. Olha só, o cabelo dela foi feito um contorno com free lights, com blonder free lights, para que a gente deixasse um pouquinho mais de luminosidade. E o restante da cor que ela tem é 7.7,
7,43, 9,43 e mais algumas outras cores por conta do manchado que ela tem no cabelo. O que nós vamos fazer? Nós vamos usar tudo isso que ela tem a nosso favor. Quando a gente fala em correção de cor, a gente tem que pensar em duas possibilidades. Ou deixar uma cor chapada, aí você... eu quero ser um artista, pintar uma tela, vou limpar o fio, depois eu vou vir fazendo todo um processo, e às vezes a cliente ela nem está disposta a desembolsar todo esse investimento que ela tem que fazer, e vai judiar do cabelo, muitas vezes o cabelo não aguenta. Essa oscilação de temperatura que ela tem está já me favorecendo muito. Por quê? Eu não preciso corrigir o fundo, eu preciso criar pontos de luz que disfarcem o fundo. Aqui nós vamos fazer o quê? Olha só, eu vou usar para a raiz o 7,7. Voltando no diagnóstico dela, tá? Ela já tem todas essas coisas, mas ela tem 7,74, ela tem 8,4, tudo aqui, ó. 7,4, 8,74, 9,4. Na raiz, o que nós vamos fazer? Criar um ponto de sombra. Como que é um ruivo mais sombreado? 7,7. Ele é marrom. Ele perde um pouco daquela vibração, daquele alaranjado muito quente, muito forte. Então, a gente põe o 7,7. 7,43, 9,43. O fundo dela, nessa altura, ele já está em 8. Então, o 9,43 não vai interferir, ele não vai clarear, ele não vai manchar. Mas eu estou preocupado com essa raizinha, para ela subir até o 7. Então, eu tenho duas misturas de 7/0, o ponto 7 e o ponto 43 para fechar um pouco a cor. E o 9,43 para poder dar uma abertura nessa raiz. Tudo com oxidante de 20. A gente vai começar esse processo assim. Nas pontas, o comprimento de pontas, a gente vai usar o 7,43 e o 9,43. Em ambas as misturas, eu vou colocar um pouco do mix 34. 10% da mistura. Por exemplo, o que é esses 10%? 60 gramas de massa para raiz, 6 gramas de mix. 60 gramas. Só um minutinho. Pessoal, a gente tem várias perguntas, eu vou só falar para a galera que está fazendo, para não achar que a gente não está respondendo. Eu vou esperar o Tony explicar tudo. A hora que ele estiver na aplicação, a gente vai pegar todas as perguntas e nós vamos responder, tá bom? Fiquem tranquilos que todas serão respondidas, mas senão a gente perde ali a linha de raciocínio e vocês vão perder muita da explicação. Então, Tony, pode continuar. Ótimo. E aí eu sempre coloco 10% até 20%. Aqui eu não coloquei 20% de mix 34, porque eu não quero esse brilho tão intenso, porque nas pontas depois eu vou criar alguns pontos de luz livre, sem plaquete, sem dividir. Eu vou pegar a mecha e vou aplicar o Free Lights, Roller Free Lights, para criar esse ponto de luz nas pontas. Eu vou começar a aplicação. Quem estiver fazendo, pode voltar, por favor. Aqui, ó, nós temos o processo que foi feito. O processo que foi feito do contorno. Nós fizemos um contorno com 3 dedos, mais ou menos. Desfiamos, fizemos as mechas iriçadas e fizemos esse contorno um pouco mais claro. Isso não é para criar diferença, não é para fazer algo muito diferente. Isso aqui é para ter um ponto de luz a mais para o rosto dela. Exatamente, gente. Isso daí é para criar o diferencial. Isso é personalizar a cor. Né? A cliente não vai conseguir fazer isso em casa. Talvez outro profissional fique com um pouco de dificuldade de recriar isso. Então, assim, ela vai acabar mais dependente e automaticamente isso você vai ter as clientes sempre na sua cadeira. Ô, Tony, então você fez o contorno, a gente colocou a preparação que a gente fez inicial para esse cabelo. Foi hoje mesmo, tá, gente? Foi agora na parte da manhã. O Tony fez o contorno do rosto dela com Free Lights a 12%, né? 40 volumes. Esperou clarear até na altura de 9, 8, 9. E ele retirou e agora ele vai fazer a aplicação explicando para vocês, tá bom? E assim que a gente tiver na aplicação, a gente começa a responder as perguntas. Ótimo, bora lá. Aqui nós vamos fazer a aplicação, ó, 1, 2 dedos. E depois eu vou explicar como que nós fazemos a junção dessas cores. E agora a gente vai fazer a abertura aí para as perguntas enquanto eu aplico, ok? Vamos lá, deixa eu ver aqui.
Bem comecinho. Minha irmã passou 8,34, mas ficou com o ruivo apagado. A cor do cabelo dela é 5/0. Quais tons você está usando na modelo? Então, assim, o uso da modelo a gente tem no diagnóstico ali, mas assim, se ela quiser deixar o cabelo na altura de 5/0, né, que é o tom natural, e ela quiser deixar um ruivo mais vibrante, qual que seria a sua dica para ela, a sua indicação? Muito bem. Ó, isso é muito legal e muitas das vezes nós cometemos um engano em relação ao cobre. O cobre, quando nós vamos querer uma cor vibrante, ela tem que ser 100% cobre. Quando você tem o ponto 34, quer dizer que predominou o dourado. Então, ele vai ser mais dourado, ele vai ser um cobre extremamente apagado. Volta 2 slides para a gente, Rodrigo, por favor. Se a gente olhar ali a última foto, é exatamente o que às vezes nós vamos ter um pouco mais escuro, mas um ruivo bem desbotado. A ideia para conseguir um ruivo nesse sentido, aproveitando a deixa de quem tinha perguntado como eu conseguia um ruivo mais intenso. Se você tem um cabelo na altura de 5 e você quer um ruivo na altura de 8, primeira coisa que você tem que pensar é assim, você tem condições de clarear esse cabelo? Ele é natural? Ele não tem coloração? Não preciso fazer limpeza? Legal. Eu vou pegar o 12/0, mais o cobre, na altura de 7, e vou misturar meio a meio com oxidante de 40 volumes. E vou fazer a aplicação de comprimento e pontas, deixando agir ali por 20 a 30 minutos. Depois, eu vou e aplico a raiz. Mas a raiz, eu começo a observar ela de 10 em 10 minutos, porque o ruivo na raiz ele pode te surpreender. Tony, estou perguntando agora aqui, uma nova pergunta, tá? A Fernanda Santini. Por que o 7,7 na raiz e não o 7,3? Fernanda, grande abraço! Tudo bem? Ó, o 7,7 na raiz, ele tem uma função muito importante. Quando a gente aplica o 7,3, eu estou criando ponto dourado. O que eu quero é apagar a raiz e não acender. Tudo que eu ponho de dourado e cobre, acende. Quando eu entro com o marrom, eu não mudo as características do ruivo, mas eu crio uma sombra ruiva. Isso vai fazer com que eu tenha uma graduação de cores saindo a sombra da raiz ruiva, mas as pessoas não vão perceber que existe essa sombra, porque ele faz uma transição de cor que é fantástica. Fer, beijo enorme para você, viu? Te adoro. A Jennifer está perguntando, por que 7,43 e 9,43 em partes iguais, se poderia ser o 8,43? Dá uma diferença. Quem perguntou? Jennifer Bertolino. Jennifer! Ó, Jennifer, por que o 7,43 com 9,43 podia ser o 8,43? Podia ser o 8,43. Mas a vela trabalha com Illumina 7,43 e o 9,43 não tem o 8,43. E aí que fica legal, porque até nisso eu posso personalizar a cor. Eu crio o meu 8,43. Aí, gente, vai mandando aí as perguntas. Quem tiver no Instagram, puder fazer na caixinha de perguntas, é melhor, tá? Eu pintei o cabelo da minha filha com 7,77. A raiz dela ficou muito mais clara que as pontas. Eu devo apagar a raiz dela, porque ela usou embora, tá? Aí quando ela o 7 eu cobre. Ótima pergunta. Eu vou te explicar primeiro. Primeiro eu vou falar, tem que apagar essa raiz, sim, deve, acho que é importante. Segundo ponto, por que essa raiz ficou mais clara? Você começou a aplicação pela raiz, ou você fez raiz e pontas, ou acabou a ponta e já fez raiz. Isso não pode. Quando você faz ruivo, a raiz é sempre o último ponto a ser trabalhado, com raras exceções, como eu estou fazendo já o ruivo com marrom, quando tem branco, que eu já vou usar uma base mais intensa. Caso contrário, é sempre pontas e depois a raiz. E aí, lembra que eu falei agora há pouco, que aí eu vou acompanhando de 10 em 10 minutos, eu coloco a ponta do cabelo e vejo se chegou na cor que eu queria, ou um pouco menos, inclusive.
É isso aí, gente. Vamos lá. Nos esperando aqui. Ó, a Fernanda Sandrine falando, amo vocês, meus mestres. Que lindo, já quero usar. Ela é uma profissional hoje excepcional. É uma menina que a gente gosta bastante de estar junto com ela. Beijo, viu? O que mais aqui? A Silvana está agradecendo pela resposta. Beleza. É isso aí, ó. A gente está... A ideia inicial dessa live, quando a gente pensou em fazer ela, era trazer para vocês a possibilidade de criar algo diferente, né? Você vender algo diferente para os seus clientes, tá? De não ficar na mesmice de fazer o retoque da raiz que a cliente pediu, aí faz aquele retoque simples, né? Vamos imaginar aqui, ó, que essa cliente chegou no salão e pediu para retocar o cabelo. Um retoque aí, média, vamos falar um valor aqui, mas talvez, né, claro que de salão para salão isso muda, mas custa R$200. Ela ia gastar R$200 no salão. Com esse trabalho que o Tony está fazendo, sem dúvida nenhuma, né, ela iria gastar mais, né, o ticket médio dela ia subir e, sem dúvida, o cabelo dela vai ficar com um desenho de cor personalizado, uma coisa que só ela vai ter e que muitas vezes ela não vai conseguir, isso, muitas vezes não, né? Não vai conseguir fazer em casa sozinha, nem pelo YouTube. Isso é muito importante para nós, né? Que a cliente venha e que faça no salão. Certo, Tony? Certíssimo. Quanto mais você tiver ferramentas, hoje a cliente ela gosta dessa exclusividade. Ela gosta de ter um profissional que faça o que os outros não estão fazendo. Não porque os outros não sabem, mas porque às vezes a gente esquece de usar todas as técnicas que a gente tem para vender o serviço da melhor qualidade. Um pouquinho as costas para lá. Só um pouquinho. A concentração vai para o Parabéns ao câmera que está focando bem no procedimento. Aí foi eu mesmo, tá? Eu e o Marcos aqui estamos aqui, tá bom? Tentando mostrar para vocês. É claro que muitas vezes a gente não consegue mostrar tudo, né? Porque você sabe que fica difícil, a pessoa tem que entrar na frente, mas a gente tenta fazer o melhor possível aqui. Renata Boiani, amo as dicas de personalização de vocês. Muito fã desses dois excelentes profissionais. Beijos, Tony. Obrigado, Rê. Renata, lá de Ribeirão Preto. Obrigado, Renata. Beijão. É isso aí. Então, vamos lá. Recapitulando aí, gente. O que pode estar ficando na raiz, na área de crescimento do cabelo da nossa modelo, né? Você aplicou, Tony, qual foi a mistura? Qual foi a essa? Mistura da raiz 7.7, 7,43. Você sabe a quantidade? Eu coloquei 30 gramas. Então, 30 gramas do 7.7, 30 gramas do 7,43. Coloquei 20 gramas de cada. Então, vamos lá. 20 do 7/7, 20 do 7,43, 20 do 9,43, são 60 gramas. Ele colocou 10% do mix. 0,34. São 6 gramas do 0,34. Né? E exatamente. O oxidante de 20 volumes. Lembrando que vai ser tudo feito com 20. Aqui nós estamos falando, uma outra coisa que é muito importante a gente lembrar é que os ruivos, eles não são só acobreados, tá, gente? Embora nós estejamos falando hoje do ruivo acobreado, a gente tem ruivo marrom, a gente tem ruivo violeta, a gente tem ruivo vermelho. Então, depende muito do que você tem ali ou que a cliente quer de resultado, viu? A gente não pode pensar que o ruivo ele é só o laranja. Ok, eu conheci se esse cabelo fosse natural, estou perguntando. A aplicação seria do mesmo jeito ou seria uma aplicação diferente? A aplicação seria completamente diferente. Eu começaria a aplicação pelas pontas, comprimento e pontas, e na sequência, depois da ação do produto na ponta, eu faria a raiz. Beleza. A Jane está perguntando se 0,34 é um intensificador do cobre. O 0,34 ele é um intensificador do cobre, mas há uma diferença, ele é um mix, mas ele não é um mix qualquer. Eu uso aqui o 0,34 da Color Touch. Ele é uma cor fantasia mesmo, ele é mais suave que um intensificador. Eu coloquei 10% do mix 34. Se fosse um intensificador, eu colocaria 5%.
Eu colocaria muito menos. O intensificador, ele ajuda na elaboração, na criação de um cobre, por exemplo. Já o mix, ele ajuda no brilho, nessa intensidade desse ruivo. Ok. Gente, lembrando que o contorno foi feito com pilares, 40 volumes, então ele deixou clarear um pouco. Agora ele vai aplicar nessa parte onde teve o clareamento, a gente vai ter ali um trabalho de tom sobre tom, vai ficar incrível, está muito bacana. Se vocês observarem as fotos que foi por vou tentar focar novamente, Tony, eu sei que você está ficando aí, mas rapidamente. Show! Vocês vão ver, gente, que muitas das cores ali, né, muitas das fotos ali que a gente tem, a maioria delas, talvez ali uma, eu estou a mais escura, é claro, mas talvez todas as outras, elas são com personalização, você não tem cor chapada praticamente. Acho que a primeira, né, a morena, e a última, que é a mais alourada. Sempre tem uma sombra na raiz, uma mecha na ponta. A primeira, ela também não está chapada, Rodrigo. Ela tem luzes bem fininhas, como se fosse umas luzes de touca, assim, e aí ela não está aparecendo tanto. Então, assim, sempre, gente, quando você vê essas criações, a gente vê essas criações nas revistas e tal, é isso que a cliente hoje ela busca, né? Ela está buscando a personalização, ela quer algo diferente para ela. Se você não entregar algo diferente, o que ela vai fazer? Ela vai ali no YouTube, ela vai na loja, vai comprar a cor e vai passar. Simples assim. A Lica Cabelos, eu admiro muito o trabalho de vocês e queria também ser modelo. Meu cabelo precisa das mãos mágicas. Uau! Então, Lica, depois manda uma mensagem para nós aqui no direct, que a gente está sempre precisando de modelo, a gente vai pegar você para ser modelo, tá bom? Vamos lá. Agora nós vamos para a aplicação do comprimento e pontas. Olha só que legal. Aqui nós fizemos a aplicação. Dá para ver bem aí? Onde paramos a aplicação. Olha só que legal. Ela tem muito cabelo. Aqui nós fizemos a mecha, contorno. Nós lavamos o cabelo e secamos. Quando a cliente ela tem um cabelo natural, na maioria das vezes eu lavo o cabelo dela antes e aplico com o cabelo úmido. Quando tem muito cabelo como ela, olha só, é muito cabelo. Se eu for aplicar nesse cabelo seco, eu vou gastar muito produto. Eu não vou ter uma aplicação homogênea, vai ficar faltando muito produto por dentro. O que eu vou fazer? Umedecer esse cabelo para que o produto escorregue. E eu vou usar a quantidade que realmente é justa. Vamos lá, Tony, as pontas têm alguma diferença da mistura? Tem, sim. As pontas, eu não tenho o 7.7. Eu quero que ela fique mais acesa e mais vibrante do que a raiz. Claro aí, pessoal. Então, nas pontas, a nossa mistura, a nossa mescla é o 7/43, mais o 9/43, mais o 0,34, 10% da quantidade de 7,43 com 9,43. Ok? E com 20 volumes ainda, com 20 volumes. Umedece a ponta e faz a aplicação no comprimento de pontas. Paloma, um beijo. Não volta com esse ruivo lá, Paloma. Tem que cortar esse cabelo de novo, Paloma, pelo amor de Deus. Você é minha modelo oficial, Fernando. Está deixando crescer o cabelo, pelo amor de Deus, Paloma, não faz isso. Vamos lá, pessoal. Vai lá, Tony. Terminando de umedecer essa última sessão. O Tony, ela está perguntando, pessoal, Sabrina está perguntando quais vai ser os tempos. Você coloca mais água? É isso? Eu quero. Coloca mais água aqui. Como vai ser os tempos de pausa? Quem fez a pergunta? Sabrina Toledo. Sabrina, tempo de pausa aqui é a minha maior preocupação. A minha maior preocupação é a ponta. A raiz eu não tenho preocupação. Por quê? Porque eu fechei a raiz. Eu coloquei um tom mais fechado. Se eu tivesse uma preocupação com a raiz, aí, putz, tudo ia sair errado. Eu ia ter que começar essa aplicação pelas pontas. Eu quero maior intensidade no comprimento e pontas e uma cor mais fechada na raiz. Então, eu posso deixar bastante tempo aqui. Não há problema nenhum em deixar. Se chegar até 60 minutos aqui, ó, é de boa. Mas as pontas,
geralmente 30, 40 minutos é o suficiente para a gente ter o resultado que a gente espera. Deixa eu vir de Robert aqui, ó. Me dá um oi pra galera. Assume aí, Marcão. Vamos lá, galera. Olha, que legal isso aqui agora, ó. A aplicação, como ela vai ser feita. Vou virar um pouquinho mais a cadeira aqui para que vocês consigam observar bem, ó. Olha só. Baixa um pouquinho, por favor. Aqui, onde nós finalizamos a aplicação, olha só, ela finalizou aqui, ó. Eu vou aplicar a segunda cor dentro da primeira. Como que funciona isso? Às vezes o cabelo, isso acontece muito com mecha, gente. O cabelo fica com a faixa horrível. Porque a gente não fez a transição de uma cor para outra. Como que é feita essa transição? Olha só, eu aplico uma cor dentro da outra, ó. Um dedo dentro da outra. E aí eu venho aqui, espalho, faço a aplicação no fio, que já está umedecido, vou pentear. Eu tenho que pentear suave nessa emenda. Por quê? Eu poderia ter usado um castanho médio, eu poderia ter usado um castanho escuro nessa raiz. Então, sempre que eu fizer o penteado, ó, é só com os dentinhos mesmo, para não puxar a cor da raiz para a ponta, senão ela fecha. Olha, ó, penteio e faço uma sombra. Eu faço com a mão uma transição de cor, eu faço uma mistura. Ela vai graduar nessa emenda. Gente, aqui do meu Instagram, desculpa, eu tive que mexer aqui porque saiu do lugar, eu acho que eu chutei. Desculpa aí. Espera aí, agora eu vou ajeitar aqui para vocês de novo, quem está no meu Instagram, porque eu tinha dado uma bica? Eu acabei batendo aqui. Desculpa aí, gente. Vamos lá, continua, Tony. De novo, ó. Eu vou fazer a aplicação. Aqui está a raiz até onde nós aplicamos, ó. A aplicação, ela está terminando aqui, ó. Dá para ver bem? Eu vou pegar, eu vou fazer a aplicação dentro dela, dentro da cor, ó. Vou depositar o produto na mecha. Vou pentear para espalhar, ó, e vou fazer o sombreado, ó, fazendo a junção das duas cores. Isso não tem erro. O que que vai acontecer? Vai ficar igual o sombreado do louro, igualzinho, só que no ruivo. Isso é muito legal. Política, beijão para você também, saudades. Em breve a gente está de volta aí. Beleza. Pessoal do Instagram, tá gostando aí, gente? Ó, se tá gostando, vamos lá, todo mundo que estiver aí online, posta uma carinha com coração aí para nós, vai, para a gente ver se estão gostando. O Tony tá querendo os coraçõezinhos, né, Tony? Por favor. Vamos lá, todo mundo, vai, quero ver. Sim, essa aula ficará gravada. Bom, vai estar gravada sim, depois a gente disponibiliza ela no nosso Instagram e também nos canais que a gente tem no Telegram, no nosso Instagram, no nosso Facebook, em todos os nossos. Aí, gente, cara, agora a galera se está mandando coração até, Tony. Uhul! Gente, ó, lembrando, um outro detalhe, que esse curso de ruivo, ele está dentro da plataforma Color Advanced na Hotmart. Exatamente. Bom, você falar. Vamos lá. O pessoal tinha perguntado aqui como que eles fazem para aprender essas técnicas que a gente está falando aqui agora nessa pandemia, né? Como é que está sendo que a gente não está tendo aula presencial. Então, fala um pouquinho do seu curso que você tem online. O curso online, ele é um curso de correção de cor. Lá nós vamos falar brevemente sobre a colorimetria, que ela é fundamental para que a gente consiga os resultados. Lá a gente vai falar sobre mistura de cores, cores naturais, nuances. A gente vai falar como que você cria e personaliza a sua cor, que é muito legal isso. A gente fala de cabelos brancos. E nós temos lá a explicação de cabelos ruivos, marrons e louros, para quem tiver interesse.
Exatamente, gente. Então, para quem tem interesse, quem quiser adquirir o curso, nós temos ele separado, estamos falando só de cor. Como nós temos também um curso completo, que é o Mob Pro, né, de Teoria da Beleza, e é um curso que ele vai desde corte, passa por cor, mechas, penteados, gestão, barbearia, é um curso muito completo mesmo. Estão perguntando aqui o valor do curso, então eu vou descobrir e já falo para vocês, tá? Mas quem tiver interesse pode entrar no site www.mentoriadabeleza.com.br para ter as informações todas para vocês, ok? Aí nós vamos descobrir o valor já que a gente fala. Agora, eu continuo fazendo a aplicação nas pontas, agora, né, no comprimento de pontas, que cabelão dá trabalho para aplicar. Então, sim, a aplicação ela tem que ser muito bem feita, com muito capricho. Tem que ser. Daí para a galera. Tem que ser muito caprichoso. Tem que espalhar bem o produto, depositar bem o produto, e na hora de lavar também tem que tomar todos os cuidados. Para não ficar manchada a pele, para não demorar muito. Até onde a gente vai? Vamos esperar o Tony acabar de aplicar e vai fazer uns pontos com lights ao mesmo tempo que ele está fazendo. Olha que bacana. O Tony vai fazer 3 aplicações, ele está colocando 2 mesclas de ruivo, depois ele vai fazendo alguns pontos de luz na ponta. Isso é a personalização de cor, tá? É isso que a gente quer que vocês aprendam, vocês ganhem dinheiro com isso, tá? Esquecer e parar um pouco daquela coisa da cor da ser monocromática, ser uma cor sozinha, uma cor que não tem movimento. Ok, gente? Se ficou claro para vocês isso, se vocês gostaram dessa ideia de personalização, agora eu quero que vocês coloquem, sabe aquele bracinho forte assim, ó, aquele bracinho do Hulk? Então coloca aí o bracinho do Hulk, o Tony, ó, o Tony, fortão, né? Você fica o Tony lá. Não, mais para frente, Tony, mais para frente, mais para cá. Aí, o bracinho forte. Se vocês gostaram dessa ideia de personalizar os cabelos, tá bom? Já vou te responder. Maria Bernardo, já vou responder para você, tá bom? Eu já falo para você que foi usado. Olha lá, vai subir os bracinhos forte agora. Se a cliente tem muito cabelo, usar essa dica de umedecer o meio e a ponta em uma coloração permanente, também dá o mesmo efeito. Se a cor se a pessoa tem muito cabelo, e a cor é permanente, ela está mudando a cor do cabelo. Essa questão de molhar, pode ou não? Pode e deve. É muito importante que a gente não tenha medo de molhar. Molhar, que eu digo, o cabelo tem que estar umedecido para a gente escorregar na hora da aplicação. Ele não pode estar pingando no chão de água, aí você não tem um bom efeito, tá? Vamos lá, vamos responder agora, Rosilei. O valor do curso, né? O cabelo da minha irmã é igual ao modelo, do mesmo tamanho e muito cabelo. Pode pegar ela no modelo? Rosilei, eu achei que era uma pergunta mesmo. Você está querendo trazer sua irmã para o plano para fazer o cabelo? Tá certo. Quando começa a contar o tempo, você já falou, né, Tony? Não, peraí. Na Rosinete, agora é sério isso aqui. Quando começa a contar o tempo? Na hora que começa a aplicar ou depois que termina? Boa pergunta. Na maioria das vezes, nós contamos o tempo a partir do término da aplicação. No caso dela, eu não vou contar o tempo da raiz. Vou contar apenas o tempo da ponta após o término. Mas tem um detalhe muito importante. Depende do tempo que cada profissional leva para aplicar a coloração. Se eu levo muito tempo, eu vou dividir o cabelo em 4 partes, vou aplicar e vou marcar por sessão. Se eu sou muito rápido, eu vou finalizar a aplicação e começar a marcar o tempo. Então, depende muito. Qual que é um bom tempo de aplicação? 5 a 6 minutos cada sessão. Se você leva mais tempo que isso, você deve marcar por sessão. Vamos lá. Quais as tonalidades de ruivo você está sendo usado? Então, estamos usando. De ruivo, 7/43 e o 9/43. E também o 0/34. Beleza? Uma pergunta aqui. Da gente. Até o cabelo preto base pode estar úmido? E se tem branco, também pode umedecer para fazer a aplicação? Sim, o umedecer nunca vai ser problema. O problema é o cabelo estar muito molhado.
E se você usar o oxidante correto, você não vai ter problema. Mais um aqui. Tony, no seu curso online, você também fala de correção para cabelos loiros? Sim, também. Também é falado sobre correção para cabelos louros. Então, uma aula só de loiros, né? Para dificuldades, como você fazer um clareamento com as super clareadoras. E o Tony faz também um cabelo de correção. Ele faz uma limpeza, ele é um loiro, ele faz uma exploração global, depois ele faz toda a coloração. Então, assim, é muito bacana essa aula de loiros que tem no curso de cor. Na plataforma. Tony, para o produto não perder a ação, como você falou, de dividir o cabelo em 4 partes e contar por tempo, pode-se preparar a coloração também por quadrantes para a coloração não perder a ação? Olha, poder pode. Se a gente já não é rápido para fazer a aplicação e a gente for preparar por quadrantes, vai demorar muito. O produto não perde ação tão rápido assim, tá, gente? O produto ele vai levar, ó, dá tempo de você aplicar. Se você levar até 30, 40 minutos para fazer uma aplicação, está dentro do tempo, você já prepara tudo de uma vez. Agora, demora muito se você for preparar por quadrante, viu? Mas é uma ideia também, viu? Umidificar aumenta o tempo da coloração ou não? Não, umedecer o cabelo para poder fazer a aplicação não muda o tempo da coloração. Isso, responde bem, né? Nós temos mais um aqui, então está cheio de perguntas, tem que ter calma, gente. Calma. Sobre o tempo ainda, Tony, se ela marca o tempo por sessão ou se ela... eu marco o tempo por sessão, daí quanto tempo eu tiro se ela marcar por sessão? Ou se você prefere, Tony, você acha que é melhor marcar agora, no final, se termina tudo? Ó, eu sempre marco no final. Eu acabo de aplicar aqui e vou marcar o tempo como vou fazer agora. Se eu levo muito tempo para aplicar, por exemplo, apliquei aqui A, B, C, D. Eu ponho lá no papel A, B, C, D. Eu terminei o A às 14h30. Então, eu vou enxaguar ele às 15 horas. Aqui, eu terminei às 14h45. Então, eu vou enxaguar às 15h15. E assim por diante. Agora, se você faz uma aplicação rapidinha, 5 minutos cada sessão, 10 minutos cada sessão, aí você vai... Acabou a última mecha, você marca o tempo de tudo. Aí você não vai ter diferença de cor. Beleza. Rosinei, eu também acho. Vou te dar uma opinião. Eu acho melhor você terminar a aplicação toda e aí você começar a contar o tempo. Com o tempo você pega um pouco mais de agilidade, você vai ver que fica fácil. Agora nós temos uma outra pergunta aqui. Alguma dica para fazer ruiva iluminada? Deixa eu ver o nome dela. Lixe. É lixe? Wish. A gente está fazendo uma ruiva iluminada, tá? Então, só para que às vezes você entrou agora há pouco, a gente já fez um clareamento antecipadamente, a gente fez um clareamento com highlights, com contorno, e agora o Tony vai colocar mais alguns pontos de luz clareando esse cabelo, tá? Então, ela já é uma ruiva iluminada, tá bom? Mas eu vou fazer um adendo aí, Rodrigo. Se você também pode criar outras situações. Você pode, por exemplo, fazer luzes na touca na sua cliente e depois fazer o ruivo em cima. Agora, se você quer um louro em cima do ruivo, aí você faz o contrário. Faz o ruivo, depois puxa umas mechas. Depende muito do efeito que você quer. Aqui a gente tem um efeito multifacetado. São várias tonalidades, sombra, iluminação e mais pontos de luz. Agora, depende. Se você quer só um ruivo iluminado, você pode fazer uma iluminação por cima. O Estúdio Pátio está perguntando a proporção do oxidante nas colorações. Ó, nós usamos a coloração da vela aqui. Eu usei Color Perfect, que é o 7.7. Usei o Illumina, que foi o 7.43 e o 9.43. Aqui nós usamos 1:1. Mas existem empresas que pedem 1:2, 1:1,5. E aí você tem que seguir o protocolo, não pode fugir desse protocolo. O Marcel está falando aqui, ele entrou só para te dar uma boa tarde, Tony. Marcel, abraço! A aula vai estar gravada. Vai sim, Marcel, a aula vai estar gravada. O Pereira está perguntando aqui, Tony, cabelo virgem, aplicação global, você começa sempre pela parte de trás?
Depende. Volta para mim um slide, Rodrigo, por favor. Olha só que interessante. Quem fez a pergunta? Foi o Pereira. Pereira, ó, depende. Escuro e claro. Vamos fazer de conta... Vamos fazer? Não. O cabelo da nossa cliente estava na altura de 5. Eu apliquei o 7, mas eu coloquei o marrom. Então, independe se eu ia começar por trás ou pela frente, porque eu criei ponto de sombra e a raiz estava muito pequena. Mas eu sempre levo a regra seguinte: igual ou mais escuro que a cor natural, eu começo pela frente. Mais claro que a cor natural, eu começo pela parte de trás. Sempre. Aí a gente vai ter um resultado bem homogêneo na aplicação da raiz. Ó, preparei aqui agora o Blonder Free Lights, que é a aplicação que nós vamos fazer livre. Eu vou pegar alguns pontos de mechas, vou criar os pontos de luz aqui. Ó, vou pinçar a mecha e vou aplicar. Vou pinçar e vou aplicar. Deposito muito na ponta e esfumo mais próximo à raiz, para não criar faixinhas na cabeça, que não fica legal. Ó, eu posso pinçar na frente também, ó, em cima da mecha que eu já fiz, inclusive, para poder criar um ponto de luz maior. Então, o que eu vou fazer? Ó, pincei, deposito, ó, espalho. Olha só, esfumo e espalho. E solto, ó. Pego outro ponto, com o cabinho do pente aqui, ó, para não manchar o cabelo. E vou fazendo todo o contorno dessa forma. Olha que legal. Olha que legal. Espalho. Ó, abro, posso até abrir o cabelo aqui, ó. Esfumo, ó. Olha só. Esfumado sempre ao contrário, ó. Olha que legal. Gente, mais alguma dúvida aí? Pergunta aí, galera. Vamos lá. Pergunta que a Marta está perguntando. Pelo fato dela já ter a coloração, influencia em alguma coisa no resultado final? Se o tempo, né? O tempo e o oxidante teria que mudar se o cabelo dela não fosse um cabelo natural, teria que mudar o tempo, a aplicação e o oxidante? Outra excelente pergunta. Muito boa pergunta. Ó, não tem que mudar o tempo. E uma coisa que é muito interessante, e eu sempre cobro dos meus profissionais, é o seguinte: quando eu estou trabalhando com cabelos, vou fazer matização, que eu quero dar brilho no cabelo. Por exemplo, se ela chegasse aqui e ela quisesse só dar brilho no ruivo, 20 minutos. Nada menos que isso. Por quê? Se na hora que ela chegar em casa, ela lava o cabelo, vai embora. A cor vai embora. Pessoal, a pergunta você já sabe, né? Onde vocês podem fazer aí para gente. Ó, eu vou virando aqui para todos poderem acompanhar, tá? Pode virando. A gente vai tentando. Eu posso fazer isso com qualquer pó ou esse específico para isso? Olha só, legal. Esse é específico para isso. O Blonder Free Lights, ele é um pó descolorante para você trabalhar livre. Isso significa que ele consegue um limite maior de clareamento em oxigênio, o que não acontece com a maioria dos pós, que você tem que colocar ele dentro de uma fonte de calor fechado para que ele tenha o processo de oxidação. Esse aqui a gente consegue um resultado muito mais satisfatório durante o processo de oxidação livre. Muito bem, ó. Olha que legal. Eu vou criando os pontos, só criando pontos. Se você quiser fazer a ponta toda mais clara, também pode. Você pega toda a ponta e aplica o produto, também fica legal. Olha que bacana. Vamos rodando aqui, ó. Rodando, a gente vai seguindo.
Opa, pegou aqui, ó, já puxo junto aqui, tá? Já levanto e já crio um outro ponto de luz. Pronto. A Fernanda falou assim, multifacetado, ela gostou da palavra. Multifacetado. Tony. Tony é um novo dicionário ambulante, né, Tony? Da cor. Gente, olha que bacana o quanto de trabalho o Tony está fazendo para criar uma cor personalizada, né? Então, isso tem preço, isso tem que saber cobrar. Quem assistiu a aula de ontem do Ricardo sobre a elaboração do custo de serviço, então, assim, isso tudo cria para o serviço, para dar para o serviço um valor agregado muito grande. Você pode, você deve, né, fazer, e você vai ganhar mais dinheiro com isso. Essa é a nossa ideia. Vamos lá, tem uma perguntinha aqui, deixa eu só voltar aqui. Não consigo ler. Dá para fazer, já falei, né? Dá para fazer essa técnica com qualquer cor? Isso de passar o clareador nas pontas, mesmo em cima da coloração aplicada? Dá para fazer. Excelente pergunta essa também. Dá para fazer, inclusive, em cima do preto, do 2/0. Boa. Onde posso comprar o curso do Rô? Opa, o curso do Rô também é o mesmo curso do Tony, tá? Só que a minha parte é corte, mechas, então www.mentoriadabeleza.com.br. Eu vou pedir para a Tati aqui, ela colocou. Ô, Tati, coloca no meu Instagram aqui, entra e coloca para mim essa informação sobre o curso aqui, por favor. Pronto, já vai colocar uma informação aí, tá bom? O Espaço da Beleza está perguntando sobre a aula do Ricardo, se ficou gravada. Sim, essa aula ficou gravada, ela vai estar sendo disponibilizada para vocês também. E assim finalizamos essa aplicação. E agora nós vamos esperar o quê? O tempo de ação para poder enxaguar esse cabelo, finalizar e ver o nosso resultado final, que é o mais importante. Onde comprar o blogger? Esse blogger é da Bela, então você encontra. Quem está perguntando aqui é a Rosineide. Rosineide, você encontra na internet, você encontra em lojas especializadas, você encontra direto com a Bela. Você tem vários canais que você pode comprar o blogger por lá, tá? Mas pronto. Gente, a aplicação pronta. Agora o Tony vai fechar o tempo de pausa aqui, que já tá rolando, né? E agora esperar esse clareamento acontecer. Tá bom? Então, tira isso na frente, só para pegar na terceira parte. Tony, a Maria Emília está perguntando aqui. Ela passa tempo e gostaria de iluminar um pouco. Qual é a dica que você dá para ela? A primeira dica é fazer um teste de mecha para ver se o cabelo suporta esse processo de clareamento e até qual tom ele chega. Às vezes o cabelo está saturado de uma coloração escura e você não consegue esse resultado. Agora, se você fez o teste, o cabelo clareou, não quebrou, não danificou, não emborrachou, aí você já sabe que você pode estar fazendo esse clareamento e já pode, inclusive, escolher até o tom que ele vai chegar. Qual o volume do oxidante que você usou no Freelights? Eu usei 12%, 40 volumes. Aqui, ó. A gente lembra que o Freelights tem um clareamento menor, um clareamento mais baixo, mais devagar. Não está usando papel, então 40 volumes parece algo que vai clarear muito. Não, o Freelights é bem suave, tá? Estou perguntando, Tony, se os pontos de luz você fez só em cima. Embaixo não, embaixo ela fala só por cima. Só por cima, só por cima, só onde vai ficar visível. Boa. A Tati Godoy está falando que ela chegou agora e ela queria só pessoal interessado em quais foram as cores que foram utilizadas nesse trabalho. Ok. Volta lá o nosso slide. Se vocês quiserem tirar um print da tela, se quiser print,
Faz o print agora do diagnóstico do Tony. Ótimo. E comprimento, ó, fizemos raiz 7,7 com 7,43 e 9,43 para criar um leve sombreado na raiz. Usamos mais o mix barra 34 para não perder o efeito de ruivo. Nós usamos no comprimento pontas o 7,43 com o 9,43 para manter o ruivo e mais o mix para intensificar o brilho. E depois nós criamos os pontos de luz com free lights. Exatamente. E anteriormente, antes da live, a gente fez, ó, o Tony já tinha feito o contorno dela, já tinha colocado algumas mechas de contorno para criar uma luminosidade na frente do rosto, na moldura do rosto. Beleza? Perfeito. E esses pontos de luz que nós fizemos, ele vai ficar um barra 34, ele vai ficar um dourado acobreado, ele vai ficar mais dourado do que cobre. Como é pouco, ele vai misturar e vai criar só os pontos de luz. Esse professor arrasa. Gente, ó, uma dica muito importante que nós devemos levar em consideração, e eu costumo fazer isso, é imaginar a sua cliente em preto e branco. Mas hoje você não precisa nem usar a imaginação, é só tirar uma foto e passar um filtro preto e branco. Isso vai fazer o quê? Com que você consiga definir a profundidade da cor em relação à pele. Por quê? O que mais me importa é o que está próximo à raiz. Está nas pontas é o que menos importa. Porque é entre raiz e pele que vai dar um resultado, às vezes, onde vai ficar muito apagado. Ou vai ficar um contraste muito próximo à pele. Ou vai criar monocromia. Quando você tira uma foto da cliente e passa um filtro preto e branco, você começa a entender onde precisa de luz e onde precisa de sombra. Isso é fascinante. A Heloísa, que é a nossa professora de maquiagem da peça, daqui tem fogo para mudar o cabelo, já está aqui falando o que ela quer fazer, Tony. A Heloísa é a professora nossa. Tony, o desenho está perguntando qual é essa técnica, qual é o nome dessa técnica, né? Essa técnica ela é free light, o mesmo nome do Blender, né? Que são técnicas de iluminação livre. Certo. E dá para utilizar essa técnica também para fazer morena iluminada? Sim, claro que sim. Você pode, inclusive, né, o que acontece muito, e eu vejo muito isso, existem morenas iluminadas maravilhosas e existem morenas iluminadas horrorosas. E por que acontece isso? Fugindo um pouquinho do nosso ruivo, indo para morena, mas falando da técnica. Pele e cabelo. Às vezes o cabelo é muito escuro e você coloca uma morena iluminada onde o cabelo parece que está queimado, parece que botou fogo. Ou não chegou na cor que você precisa, ou envelheceu a cliente, ou não criou harmonia. O que aconteceu? Você não mudou o fundo. Tem cliente que ela chega morena, quer ficar morena, você usa o fundo dela e fica legal, mas tem cliente que não combina. Você tem que clarear o fundo. Aí você põe um fundo marrom, bem fechadinho, quase ruivo, e aí você vai se dar muito bem no seu resultado de morena iluminada. Mantenha a raiz. A raiz você pode manter dentro de um castanho, né? Isso vai ficar legal. Tony, dá para usar esse mesmo diagnóstico do cabelo natural? Daria o mesmo resultado? Não podemos usar o mesmo. A gente vai usar o diagnóstico o quê? Cor natural, cor cosmética e vai criar um perfil de cor. Uma aplicação ela é diferente. Eu vou... o cabelo é todo natural 5. E eu vou aplicar um 7,43. Eu vou fazer uma mistura de cores e eu vou conseguir fazer o quê? Chegar no resultado que eu quero igual. Aqui eu apliquei, ó, 7,7 com 7. É uma pergunta. A Rosilene está perguntando na raiz o que você passou. Vai lá, de novo, Rosilene, agora vai. Aqui eu apliquei 7,7 com 7,43 e 9,43. Se fosse um cabelo natural, eu faria no início da nossa apresentação, que eu usaria um 7,43 com 12/0. Olha a diferença, é gigante. Porque o cabelo dela chegou com ruivo com manchas, então a gente está personalizando a cor e corrigindo. Se o cabelo é natural, eu vou criar o fundo dela, ela não tem ali ainda, então eu vou usar o AX de 40, aqui eu usei de 20. Ok. Pessoal, vamos lá, a última pergunta
Quem tiver mais uma, faz aí que a gente vai finalizar. Então, o que vai acontecer agora? A gente vai finalizar a live, nós vamos, né, lavar o cabelo, secar o cabelo, vai tratar ele, vamos fazer o styling. Eu vou fazer umas fotos no vídeo, a gente vai postar para vocês de noite ou amanhã de manhã, a gente posta o resultado, mais ou menos como a gente fez com o de mechas que eu fiz, ok? Então, se tiver mais alguma perguntinha, agora é o momento, senão a gente vai finalizar. 5, 4, 3. Beleza? O pessoal está só agradecendo. Bom, então é isso, gente. Tony, obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Opa, surgiu uma pergunta. Espera aí, depois a gente finaliza. Mesma proporção dos 7477, 7443? Sim, a mesma proporção. Com 10% do barra 34. Com 10% do barra 34. Filho Renata Gabriel. Tony, obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade aí de vir fazer a live, né? Mesmo nesses dias difíceis que a gente está vivendo, mas a gente não pode deixar de estudar. É isso? Eu que agradeço o tempo de vocês dedicado a assistir a nossa live. Fiquem com Deus, se cuidem, para que a gente possa voltar logo, trabalhar e fazer o nosso trabalho maravilhoso. Beleza, galera. Então, mais tarde a gente posta o resultado. Peraí. Essa aqui eu não posso deixar de perguntar. A última, essa aqui vai ser a última. Prometo. Você passa alguma coisa para matizar onde fez os pontos de luz? Qual a pergunta? Excelente. Se o cabelo fosse natural e eu tivesse fazendo, ou se ela já chegasse eu fizesse só o ponto de luz, sim. Como o cabelo dela, a gente não vai deixar iluminar muito, eu quero só pontos de luz, eu vou levar ela para o lavatório, molhar e vou massagear bastante esse cabelo, vou enluvar muito e vou deixar chegar no tom que eu quero lá no lavatório, sem fazer a aplicação de nova cor. Beleza? Gente, obrigado, valeu e vamos finalizando. Valeu, até mais. Abração, gente.